E os três profissionais que nos acompanham é a nossa conhecida Susana Dias Ramos, também o nosso conhecido, o Dr. Manuel Magalhães, e pela primeira vez, doutora Ana Lúcia, bem-vinda. Muito obrigada por estar connosco, é ginecologista. E vamos a esta frase que vocês devem ter ouvido também, porque se espalhou pelas redes sociais. Tu, quando a ouviste, Susana, o que é que sentiste em relação à declaração? Absolutamente nada. Achei uma mãe preocupada com a sua filha, que conhece a filha que tem. Eu compreendo que as pessoas se tenham chocado numa primeira abordagem. O facto de, 12 anos... É uma menina. É uma menina, só que não. Efetivamente, as relações sexuais estão a iniciar-se por volta dos 11, 12 anos em muitas meninas. As meninas com 12 anos hoje em dia não têm a mesma informação, o mesmo acesso à informação e o mesmo acesso à própria sexualidade do que no meu tempo. E as coisas, nós não podemos abrir as portas para a evolução de uma coisa e depois fazer de conta que ela não está a acontecer e fazer de conta que não a vemos. Mas quando nós dizemos, Dr. Manuel, que de facto há quem inicie a sua sexualidade hoje em dia aos 12, as pessoas ainda ficam muito, não é possível, são muito novas. Mas esta é uma realidade. Não estou a dizer que são todos, mas é uma realidade. É uma realidade e de facto eu concordo, sei que choca, mas o importante é percebermos que tem que haver aquilo que a Cláudia Raia depois dizia quando esclareceu isto, que é promover o diálogo, conhecer o filho que tem à frente e ir identificando sinais. É óbvio que se nós tivermos um pré-adolescente ou adolescente de 12 anos que ainda não está bem numa puberdade estabelecida, que ainda não tem um bom desenvolvimento de características sexuais que nós conseguimos ver, porque a puberdade, portanto, o desenvolvimento da mama ou dos testículos, o aparecimento da menstruação, pode ir numa menina em termos de algumas é aos 9. Dos 8 pode começar dos 8 aos 13 ou dos 9 aos 14 nos rapazes. E, portanto, temos esta variação. É óbvio que uma puberdade começa aos 12. Se calhar aos 12 é precoce para estarmos a falar sobre isto, mas também depois depende de características emocionais, sexuais e da necessidade. Há filhos que nós aos 12 percebemos que estão muito longe sequer de pensar em sexualidade, claro. E isto, as conversas diárias e o diálogo dá perfeitamente para entender, e há filhos que aos 12, se calhar já desde os 10, fazem perguntas aos pais. Exatamente. E que nós sabemos, certo, doutora? Certo. Porque o corpo feminino... Tem muitas meninas com 9 anos, 10 anos a ir a uma consulta de ginecologia, por exemplo? Tenho. Não há uma idade própria para ir, não é? Se houver um problema específico, qualquer idade é boa. Até bebés eu sou chamada a ver para fazer diagnósticos assim mais acurados. Se houver um problema, qualquer idade é boa. Se não houver, é exatamente como o doutor disse, quando chega àquela idade da pubarca, que é a fase em que começam a aparecer as características sexuais, os botões mamários, os pelinhos, e isso aparece sempre ainda antes da primeira menstruação, da menarca. Se ele tiver um pediatra que esteja à vontade com as explicações próprias da idade e com a avaliação física, nem precisa de ir ao ginecologista. Certo. Agora, se o pediatra já não estiver muito à vontade nessa parte, aí convém ir ao ginecologista nessa fase. Mas há uma dúvida que se levanta, por exemplo, 12 anos, senso comum é uma criança. Ainda é uma criança. No senso comum, Susana. Não é senso de cabeça de pessoa formada que tem um acesso a uma informação muito grande. Mas eu digo, hoje... É que privares com uma miúda de 12 anos, se ela não te disser que tem 12 anos, no teu senso, tu não vais conseguir, comparado com a nossa idade e com o que éramos com 12 anos. Cada um vai evoluindo de maneira diferente. Eu tenho uma sobrinha que é a minha sobrinha Gabriela, que com 12 anos é gigante, e depois tenho uma sobrinha que é a Rebeca, que com 12 anos é mais pequena. Daí cada pai... Foi aquilo que eu disse em relação à Cláudia logo. Eu não sei que conversas é que ela já tinha tido com a filha, o que é que a filha já lhe tinha dito em relação à sexualidade, à masturbação, a tudo isso, e portanto eu não poderia nunca condenar esta afirmação, que eu sei que mexe com as cabeças, que eu sei que levanta aqui, nós estamos a falar disto em televisão, por causa disto. E olhem o bem que fez. Positivo. Exatamente. Foi um bom pretexto para falar de sexualidade e comunicação entre pais e filhos. Isto é isso que nós temos que... Mas é outra coisa que me fica na dúvida. A Cláudia Raia tem um impacto social, mediático gigante. Diz isto na televisão. Não está a abrir o debate, obviamente, mas não está também, de certa forma, a permitir... a melindrar a filha era outra coisa que eu gostava de falar, mas não está também a permitir que uma miúda de 12 anos justifique os seus atos dizendo aquela senhora pode fazer?
Mas estamos a falar de fazer o quê? Estamos a falar de fazer o quê? É isso, doutor, é isso. Mas eu Vamos lá. Se eu der um vibrador a uma menina com 12 anos... Estamos a falar de que vibrador? Um fálico? Mas há muitos vibradores, alguns até parecem um tampão. Há vibradores de todas as formas. Eu, como médica de mulheres, recuso-me a pensar que uma mãe dê um objeto a uma filha que a vá magoar. Mas isso é o que a doutora pensa. Parte-se logo desse princípio. Mas isso é o que a doutora pensa. E fica mal pensar outra coisa. Não, mas a doutora pensa assim. Fica mal a quem pensa outra coisa. Não, mas eu, por exemplo, como pai, penso que fica mal dizer-se que eu dizer ou imaginar que com 12 anos daria um vibrador à minha filha. Porquê? Não, seja ele qual for. É um vibrador, pode ser considerado um brinquedo. Mas seja ele qual for. E um brinquedo, se ela não estiver preparada para o receber naquela idade, ela vai arrumá-lo a um canto e não lhe vai ligar nenhuma. Se ela já estiver aberta para se descobrir, ela vai encontrar qualquer outra coisa que a vá estimular, em qualquer idade. Então, porque cada um tem a sua fase de crescimento físico, neurológico, emocional. Então, a carga negativa que se põe nos vibradores... Isso é que está errado. Isso é que está errado. Masturbação. Sim, claro. Vamos lá ver. É permitido. Falamos todos... Ai, o miúdo, 10 anos, 12, já se masturba, já o apanhei no quarto, já isto... Se for uma menina, o que é dito sobre isso? As meninas são silenciosas. Nós ouvimos muitas vezes falar nos sonhos molhados, os rapazes começam a ter aquelas pré-ejaculações... Não é que não aconteçam os mesmos orgasmos noturnos com as mulheres, é que não há provas físicas. Então, nós partimos do pressuposto que não existe porque não temos prova física. É falso. Está aqui, o doutor pode explicar. É falso. A partir de uma idade bastante cedo, até ali 7 anos aproximadamente, tanto as raparigas como os rapazes começam a ter orgasmos... durante a noite, não é? De uma forma mais inconsciente. O próprio sistema límbico começa a desenvolver-se e começa a encontrar formas de explorar determinadas informações. O que acontece é que os rapazes deixam provas, não têm como disfarçar aquilo que acontece. Há já líquido, há esperma dentro dos testículos que vai sair no momento em que há o orgasmo. O mesmo não acontece com as meninas. E as meninas, muitas vezes, assim tão cedo, nem sabem o que é que aconteceu. Acordam um bocadinho estremunhadas, não têm muito bem noção daquilo que aconteceu, mas que foi muito bom. Mas o problema é que para muitas pessoas, o dar um vibrador é estar a dizer à menina agora vai ali ter relações sexuais. Não. Pronto, mas é que na cabeça da maior parte das pessoas é isso que acontece, que é, eu se falar de sexualidade ou se eu der um vibrador, ela no dia a seguir está com um rapaz a fazer o que quer que seja. O problema de não dar, mas é que é diferente falar de sexualidade do que dar um vibrador. Mas eu acredito dizer, mas o que é que o vibrador tem de mal? Qual é a diferença de utilizar os dedos na masturbação? Há muita. Eu sei que há muita. Não é isso. Eu tenho muitas mães que me procuram desesperadas, muitas vezes reencaminhadas pela ginecologista da mãe, não é? A doutora Madalena, que é a pessoa com quem eu trabalho normalmente lá em cima no Hospital da Luz. Meninas que se magoam durante a masturbação porque não têm objetos adaptados. Mas quando eu digo objetos adaptados, são fálicos, porque viram no TikTok, viram na rede social, viram num vídeo qualquer que as amigas... Não é muito melhor uma mãe dar e explicar uma coisa que não faça mal. Claro. Eu, como ginecologista, já tive que suturar vaginas por objetos colocados até garrafas. Sim. Até garrafas. Sim, cenouras, antes de haver esta coisa, não havia vibradores, porque eu já sou ginecologista há muitos anos. E não havia vibradores. Ótima. E era com garrafas e tudo. Eu passei noites a suturar vaginas de objetos que mas magoavam. eu acredito, obviamente, era só o que faltava. Acredito e acho mesmo que tem que se conversar tudo. Acho que... só mesmo como quiserem chamar. Pode ser antigo, conservador. Tu és muito engraçado, porque tu és muito livre em relação à sexualidade. E sou. E isto está-te a fazer confusão e eu gostava de saber porquê. Não, falar com a minha filha sobre sexo, porque eu acho que falo desde a vida toda. Quando nós ouvimos o fim, a Cláudia disse, eu dei um vibrador à minha filha com 12 anos e disse, vai-te explorar. Nós não temos o enquadramento do ano anterior da conversa entre mãe e filha. Sim. E as etapas que se saltam numa criança de 12 anos de idade para ir para o vibrador. Há muitas coisas que a criança tem que ver até aos 12 anos antes de saber o que é um vibrador, no meu ponto de vista. E tu achas que não viveu? Pois. Aos 12 anos não viveu tudo. Pronto. Tudo não, mas não vai viver tudo até aos 50. Tu vais ter sempre coisa. Há mulheres com 50 anos que não viveram tudo e não têm um vibrador. Está muito caladinho, doutor. Está a concordar com tudo. Estava a analisar. Estava aqui a pensar, porque é interessante perceber estas diferentes opiniões e que são importantes que existam, mas que a base é sempre a mesma, é os mitos sobre a masturbação.
Nós achamos que ao estar a dar um vibrador, seja de que tipo for, estamos a induzir a uma maior prática de masturbação, não. que masturbação pode ser negativa. Como pai, não é isso que eu penso, deixe-me só dizer, porque eu acho que os miúdos podem masturbar, miúdos e meninas, quando eles bem entenderem. Eu acho que o facto de eu dizer, então um vibrador vai-te explorar, está-lhe a abrir um caminho que ainda é muito cedo para que ela o conheça. Mas porque se é para o próprio corpo. Porque, vou ser mais cru ainda, porque com 12 anos de idade, se a menina sente prazer com um vibrador, não sei qual é, vou acreditar no que a doutora diz, exatamente, vou imaginar que é apenas um estimulador, ou daqueles pequeninos, pode-lhe permitir a ela entender que 6 meses depois eu já sinto, então eu vou tentar experimentar. Pois é esse exatamente o mito. Isso é um mito. Esse o mito. É por isso é que eu dizia, é um mito de que se nos masturbarmos mais, então vamos ter alterações do comportamento sexual, muito mais relações, e que vamos ter aqui um comportamento às vezes até ao sexual. Contrário. É ao contrário. Porque há esta confiança. E eu, enquanto pediatra, já agora vou falar aqui um bocadinho de masturbação, que é a masturbação é uma coisa que acontece até naturalmente de uma forma fisiológica desde os primeiros meses de vida e que tem um pico aos 4 anos. Porquê? Não tem um cariz sexual na altura. Não tem um cariz sexual, mas dá experiência, dá uma sensação de satisfação. Mas nem sabem porque é que estão a ter o prazer. Têm o prazer e não sabem porquê. Os bebés metem muito as coisas à boca porque temos muitas terminações nervosas e na região genital a mesma coisa. E às vezes os pais vêm muito preocupados e o que importa é despreocupar e está tudo bem e